Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 230º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 16, dos versículos 8 a 43, livro de Provérbios, capítulo 16, e o livro de Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 15. A minha recomendação é que todos tenham em mãos o nosso Manual da Fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança. Enquanto você prepara o nosso kit, rapidamente, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar esta semente agora. A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revela a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 16, dos versículos 8 a 43. Hino de ação de graças. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos, estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
e digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou o Senhor. Adoração em Jerusalém e Gibeão. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali, diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-Edom com os seus irmãos, em número de 68, bem como Obed-Edom, filho de Jedutum, e Oza, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos 8 a 43. Exposição bíblica dos versículos 8 a 36. Esta passagem ampliada inclui, da maneira integral ou parcial, 3 salmos compostos por Davi. Versículos 8 a 22 correspondem ao Salmo 105, versículos 1 a 15. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 33, refere-se ao Salmo 96, e 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos 34 a 36, equivale ao Salmo 106, versículo 1, e 47 ao 48. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 16, dos versículos 8 a 43, com a exposição bíblica dos versículos 39 a 40. Embora a adoração tenha continuado no tabernáculo em Gibeão, a arca não ficou abrigada por ali por mais de 20 anos. Conforme 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, ela ficou fora de seu lugar desde que havia sido levada pelos filisteus, na época em que Eli era sacerdote e antes de Saul chegar ao trono. Então, foi guardada na casa de Obed-Edom e agora estava em Jerusalém. O tabernáculo seria o lugar de adoração até que Salomão construísse o templo. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa.
Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrado no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 16, trago o versículo 1. Deus espera que usemos nosso cérebro e façamos planos, mas também deseja que submetamos esses planos a Ele e o deixemos tomar a decisão final. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, conforme versículo 3. Se estivermos rendidos ao Senhor e nossos planos não forem os seus planos, Ele nos mostrará o que é certo e nos manterá afastados daquilo que é errado, conforme versículo 9. Se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Filipenses 3, versículo 15. Compreendendo o versículo 8, o livro de Provérbios foi originalmente escrito para os judeus sob a velha aliança. Naquele contexto, a bênção material fazia parte da promessa de Deus para Israel, conforme Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. Os cristãos hoje podem ter a certeza da provisão de Deus para todas as suas necessidades enquanto obedece à vontade de Deus, conforme Mateus 6, versículos 24 a 34 e Filipenses 4, versículo 19. Às vezes, temos a impressão de que os justos sofrem e os ímpios prosperam, mas a fé vê além do imediato e considera o destino final dos ímpios, conforme Salmos 73. Uma perspectiva eterna nos faz lembrar que nossa verdadeira prosperidade não está aqui na terra, mas na glória. Quando virmos o Senhor, o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo, conforme Provérbios 13, versículo 21. Compreendendo o versículo 16, este livro nos diz muitas coisas sobre 3 tipos de pessoas: os ladrões, os trabalhadores e os pobres que precisam de nossa ajuda. Entre os ladrões estou incluindo os preguiçosos, aquelas pessoas ociosas que nunca trabalham, mas espera que os outros cuidem dela. Isso é como roubar, não é? No entanto, por mais rico que fosse, conforme 1 de Reis, capítulo 4 e capítulo 10, o rei Salomão, neste provérbio, enfatizou que a sabedoria de Deus é mais importante do que o dinheiro.
conforme Provérbios 2, versículos 1 a 5, capítulo 3, versículos 3 a 15 e capítulo 8, versículos 10 a 21. Trata-se de uma abordagem equivalente ao texto de Mateus 6, versículos 33. Salomão nos lembra que, embora seja bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, devemos cuidar para não perder aquilo que não se pode medir em valores materiais. Compreendendo o versículo 18, quase todo cristão pode citar Provérbios 16, versículo 18, mas nem todos nós prestamos atenção neste versículo. Advertências sobre orgulho abundam neste livro. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Referência capítulo 21, versículo 24. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Conforme capítulo 18, versículo 12 e capítulo 29, versículo 23. Deus odeia o olhar orgulhoso, olhos altivos, conforme capítulo 6, versículos 16 a 17, e promete destruir a casa dos soberbos. Referência capítulo 15, versículo 25. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 16, trago o versículo 23. Os sábios praticam a disciplina em se tratando de suas palavras. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, conforme capítulo 10, versículo 19. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre a dinâmica e os perigos das palavras humanas. Basta dizer aqui que o sábio percebe o poder da língua e a mantém sob o controle de Deus, mas o fruto do Espírito é domínio próprio, conforme Gálatas 5, versículos 22 a 23 e Tiago, capítulo 3. As palavras dos sábios irão instruir e inspirar, e somos alimentados enquanto ouvimos. Já a conversa dos tolos só destrói e nos deixa vazios e desanimados. Referência a Efésios 5, versículos 1 a 7. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 15. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 15.
Versículo 1.a. A descrição que Paulo faz de si mesmo como servo de Cristo teria sido significativa para os romanos, porque o império tinha um número estimado de 60 milhões de escravos. Na época, um escravo era visto como um bem material e não como uma pessoa. Com devoção amorosa, Paulo submeteu-se à condição de escravo de Cristo para ser seu servo e obedecer à sua vontade. Compreendendo o versículo 1.b, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado por ordem com uma comissão. O termo era aplicado naquela época aos representantes do imperador ou ao emissário de um rei. Um dos requisitos para que alguém fosse considerado apóstolo era a experiência de ter visto o Cristo ressurreto. Conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 2, Paulo havia visto Jesus na estrada de Damasco, conforme Atos 9, versículos 1 a 9, e foi aí que Cristo o chamou para ser seu apóstolo aos gentios. Desde então, Paulo recebeu do Senhor revelações divinas que ele devia compartilhar com as igrejas. Compreendendo o versículo 3, Jesus Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Paulo identificou como um homem, um judeu e também como filho de Deus. Jesus nasceu de uma virgem, conforme livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, Mateus 1, versículos 18 a 25. Na família de Davi, o que lhe deu direito ao trono de seu ancestral. Ele morreu pelos pecados do mundo e então ressuscitou dentre os mortos. Este acontecimento milagroso acerca da morte vicária e da ressurreição vitoriosa faz parte do Evangelho, e esta era a boa notícia que Paulo pregou. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Os cristãos em Roma provavelmente reuniam-se em várias assembleias e não apenas em uma igreja. Isso fica evidenciado no capítulo 16, onde Paulo saúda vários grupos da igreja que se reuniam em casas, conforme capítulo 16, versículo 5, versículos 10, 11 e 14. Não sabemos ao certo como estas igrejas começaram, mas é provável que cristãos de Roma que estiveram no Pentecoste em Jerusalém tenham estabelecido as assembleias quando voltaram para a sua cidade. Referência a Atos 2, versículo 10. Compreendendo o versículo 6, a comissão especial de Paulo era levar o evangelho aos gentios, e era por isso que ele estava fazendo planos de ir a Roma, a capital do império. Paulo era um pregador do evangelho e a mensagem da salvação era para todas as nações. Na verdade, o apóstolo também estava ansioso para ir à Espanha com a mensagem de Cristo. Referência capítulo 15, versículo 28. Compreendendo o versículo 7, Roma era uma cidade orgulhosa e o evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma das pequenas nações que seu poderoso império havia conquistado. Os cristãos, naquela época, não faziam parte da elite da sociedade, eram apenas comuns e até mesmo escravos. Roma havia conhecido muitos grandes filósofos e variadas escolas de pensamento. Então, por que dar atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou dos mortos? Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. Os cristãos consideravam uns aos outros como irmãos e irmãs, todos um só em Cristo, o que ia contra a corrente de orgulho e da dignidade romana. Pensar em um pequeno fabricante de tendas judeus indo a Roma para pregar essa mensagem chega a ser quase cômico. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Anseio vê-los. Este é o coração do pastor em Paulo, o grande missionário. Alguns dos santos em Roma eram muito queridos por Paulo, como Priscila e Áquila. Referência capítulo 16, versículos 3 e 4. Que arriscaram a vida por ele, assim como a amada Pérside. Referência capítulo 16, versículo 12. E outros que trabalharam e sofreram com o apóstolo. Mas ele também amava os cristãos e quem não conhecia e desejava poder compartilhar algum dom espiritual com eles. Paulo esperava ansiosamente por um tempo de bênção mútua no amor de Cristo. Compreendendo o versículo 14, para os gregos, todos os estrangeiros eram bárbaros, incivilizados e incultos.
Imersos em séculos de filosofia, os gregos se viam como sábios e consideravam o resto da humanidade como tolos. Mas Paulo sentiu o seu dever para com todas as pessoas, assim como precisamos sentir uma responsabilidade por todo mundo. O apóstolo só conseguiu se livrar de sua dívida quando revelou a boa notícia da salvação em Cristo ao maior número possível de pessoas. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 15, com o versículo 15. A preocupação de Paulo com os cristãos em Roma era evidente. Estes santos não podiam fazer outra coisa senão dar graças a Deus pelo apóstolo e seu encargo de vir e ministrar a eles. Na verdade, a epístola aos Romanos, na qual Paulo explicou o evangelho que ele pregava, era uma carta de introdução que preparava os cristãos para a sua visita. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.